Fala galera, eu sou a Emanuele Rosendo. Sou Frederico Cardoso. E essa é a Madrugada Literária. Se você é novo no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Bora pro vídeo. Puxa a vinheta. Não vai fazer isso aí? Aí não sabe não mexer nisso aí. Aí coloca em preto e branco aí. A gente não sabe. A gente não sabe. Hoje a gente vai falar sobre o modernismo, só que na terceira geração. Vamos relembrar o que é o modernismo e onde ele surgiu e sua primeira e segunda fase. Bom, o modernismo ele surgiu no século XIX e ele foi um movimento artístico e cultural. Só que no Brasil ele se iniciou na Semana da Arte Moderna, de 1922. A primeira geração ela é conhecida como a fase heróica, porque ela rompeu com todos os padrões e ela foi marcada pelo radicalismo que foi inspirado nas vanguardas europeias. Já a segunda fase, ela foi conhecida como fase de consolidação, foi marcada pelo nacionalismo e regionalismo. A terceira fase, ou a fase pós-modernista, ela se iniciou no ano de 1945 e finalizou no ano de 1980. Ela foi conhecida como geração de 45. E a geração de 45, ela tinha uma atitude mais formal em relação ao primeiro e segunda fase do modernismo. E eles romperam totalmente os padrões e romperam com a primeira e a segunda fase modernista. Eles também tinham aspectos pós-modernos. Mas aí você me pergunta, por que eles foram considerados modernistas, sendo que ele rompia com todos os padrões? Eu também não sei te responder, mas tudo bem. Essa geração de 45, ela reuniu vários artistas preocupados em expressar novas expressões literárias, temáticas e linguísticas. Eles eram mais preocupados com a palavra e a forma. E tanto a prosa quanto a poesia foram exploradas nesse período. Alguns estudiosos afirmam que o modernismo acabou em 1960. Só que alguns estudiosos preferem afirmar que o modernismo dura até hoje. Agora a gente vai falar sobre o contexto histórico. No momento em que surge a terceira fase do modernismo, ela meio que foi a fase mais calma, poderia se dizer assim, em relação às duas anteriores. Foi a fase de redemocratização do país, onde em 1945 finalizava o Estado Novo, que foi implementado a ditadura no governo de Getúlio Vargas. Em nível mundial, em 1945, termina a Segunda Guerra Mundial, que é sobre o nazismo, Hitler, os campos de concentrações e tudo mais, que os Estados Unidos entram na guerra e pá. Aí termina e começa a Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma guerra socioeconômica entre os Estados Unidos e a URSS, que agora vai ser a Rússia. Que agora é a Rússia, no caso. Bom, foi a luta entre o capitalismo e o socialismo pelo mundo todo. E também a corrida armamentista, onde os países começaram a se armar, correram para se armar, porque achavam que a Terceira Guerra estava por vir. Mas a Terceira Guerra não aconteceu, até agora. Alguns motivos que levaram essa ditadura militar foi o péssimo regime político que era implementado por João Goulart, o alto nível de pagamento que a população tinha que oferecer para se viver naquela época e o medo da própria população em ter o socialismo aplicado aqui no Brasil. Agora a gente vai falar sobre as características da terceira fase do modernismo. Bom, a primeira característica é o academicismo, que é a adoção de ideias e atitudes especulativas. O passadismo e retorno ao passado. Eles realmente voltaram ao passado para escrever obras e fazer arte. Oposição à liberdade formal. Eles eram totalmente contrários a essa ideia de liberdade formal, que não tinha que ter liberdade formal. Experimentações artísticas, onde eles experimentavam realmente novas coisas e teve como base assim um rompimento entre a primeira e a segunda geração. O realismo fantástico, onde foi feito os contos fantásticos. O retorno à forma poética, eles buscavam retomar mesmo o uso de rimas e de versos. A influência do parnasianismo e do simbolismo. A primeira geração que brigou tanto com o parnasianismo e que não queria ser igual e tudo mais, na terceira geração já é assim, entendeu? Eles já estão lá, sofrendo influência e colado. As inovações linguísticas e metalinguagem. Eles inovaram a forma da linguagem naquele período. O regionalismo universal, onde eles queriam preservar a cultura e os seus dialetos.
e a temática social e humana, onde eles realmente aprofundaram mais na essência humana e não mais sim, só no superior. E, finalmente, uma linguagem mais objetiva. E é isso. Agora a gente vai falar sobre a prosa modernista. Lembrando, galera, que o modernismo ele foi dividido em 3 partes: primeira, segunda e terceira fase. E a prosa ela foi o termo mais utilizado da linguagem na característica do terceiro movimento. A prosa urbana buscava mais falar sobre a cidade e tinha muita perca do campo e do espaço agrário. A prosa regionalista já é totalmente ao contrário. Já tem uma ambientação no campo, tem a vida agrária e ela tem uma fala coloquial e regionalista. A gente pode usar como exemplo o Guimarães Rosa, que em algumas obras dele, quase todas, ele fala sobre o sertão e aquela linguagem coloquial, mas ao mesmo tempo diferente e tudo mais. Interrompendo um pouquinho, podemos caracterizar Lígia Fagundes Telles como uma escritora da linguagem urbana. E a prosa intimista, como já fala, ela já é mais íntima. Ela explora os temas mais humanos, íntimos, e é uma obra, assim, psicológica e subjetiva. A gente pode usar como exemplo a Clarice Lispector. Agora a gente vai falar sobre o autor, José Lins do Rego. José Lins do Rego Cavalcante, mais conhecido como José Lins do Rego, ele nasceu dia 3 de junho de 1901. Seu pai chamava João... Ele chamava João. João o quê, né? João do Rego. João Lins, José... Era João. É João. É João. É João mesmo. Doido. Seu pai chamava João Lins Cavalcante. João do Rego. O seu pai chamava João do Rego Cavalcante e sua mãe Amélia Lins Cavalcante. Bom, desde criança ele sempre foi muito estudioso e ele carregava consigo as raízes do Nordeste açucareiro. Lembrando, galera, que ele nasceu em Engenho do Corredor, na Paraíba. Em 1922, ele fundou o Semanário Dom Casmurro. Em 1923, ele se formou em Direito na Faculdade do Recife. Em 1925, ele foi nomeado como promotor em Manhuaçu, em Minas Gerais. E ele foi casado com a dona Filomena Mazá Lins do Rego, que tinha como apelido Naná, mas a gente não sabe por isso. Eles se casaram em 1924. Bom, em Maceió, ele publicou o primeiro livro, que é O Menino do Engenho, em 1932. E ele recebeu um prêmio da Fundação Graça Aranha por esse livro. O seu segundo livro foi em 1933, que foi O Doidinho. É o segundo livro do ciclo da cana-do-açúcar. Em 1935, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde ele foi morar lá, e por lá ele virou torcedor do Flamengo. Não é um time muito agradável, mas a gente... Fazer o quê, né? Bom, ele foi um romancista da decadência dos senhores de engenho e sua obra era baseada em memórias e reminiscências. O autor ele queria que as suas obras fossem separadas em 3 séries: o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do engenho e as outras obras independentes. Ele foi o quarto ocupante da cadeira 25, ele foi eleito em 15 de setembro de 1955. E infelizmente, ele faleceu no Rio de Janeiro em 12 de setembro de 1957. E a gente pode fazer as contas aí, galera. Ele morreu muito cedo, né? Com 56 anos, uma idade bem Foi abaixo uma do normal. perca para a literatura brasileira muito grande, tenho certeza. Então, galera, agora a gente vai se aprofundar em uma das obras. A gente vai falar sobre O Doidinho, que foi publicado em 1933. Ele é um romance autobiográfico, ou seja, o autor ele está presente na obra, entendeu? Ele viveu aquilo lá que ele está falando. E foi o segundo livro do ciclo da cana-de-açúcar. E lembrando que ele denuncia os problemas sociais daquela época que estavam ocorrendo. Bom, o narrador está inserido, como está escrito aqui, num sistema injusto e opressor, e ele acaba sofrendo as consequências de tudo isso. A história conta do personagem Doidinho, que é o apelido escolar do Carlos de Mello. Ele tem apenas 12 anos quando ele é mandado para o Instituto Nossa Senhora do Carmo, e lá o diretor, o Sr. Maciel, ele aplica punições. Ele é muito bruto e grosseiro e tudo mais. E ele aplica essas punições até mesmo nas crianças que têm um grau de dificuldade mais elevado. Ele não tá nem se importando e ele é assim,
violento. A gente pode falar que o garoto sofria com alimentações rarefeitas, ou seja, ele não tinha tipo liberdade para comer o quanto ele queria, ele era meio regrado naquilo ali, ele sofria muito castigo aplicado pelos professores e de certa forma esses castigos aí ele via como alguma coisa que tipo, ele estava presenciando tanto que ele começou a levar para si, entendeu? E de certa forma esses castigos tão severos que eram aplicados com eles levaram a ele ser caracterizado como um homem, assim, a dura forma como ele era levado dentro daquele colégio acabou meio que fazendo com que ele crescesse, amadurecesse muito rápido. Sim, ele também vê e começa a praticar, né? Ele começa a ser, como o Fred disse, violento, bruto, essas coisas. Mas o doidinho, ele cria amizades sinceras e ele já sente uma das primeiras pulsações do amor por uma colega de sala. Mas ele é mandado para as férias, ele vai para a fazenda da família, que eles são donos de engenhos. E aí ele percebe tudo que ele sofreu, tudo que, querendo ou não, ainda tá por vir. E quando ele volta das férias, ele começa a sofrer mais injustiça, mais opressão, mais tudo. Ele começa a ver que é uma coisa assim que, tipo, não faz sentido acontecer. E aí ele vê por ele mesmo, assim, que ele quer crescer muito rápido, assim, ele quer que passem os anos mais rápidos para ele poder finalizar o tempo no colégio e poder sair dali. Problemas como mentira, a opressão, a soberba, a ambição e a inveja, elas estão presentes no livro. E também a gente consegue perceber pelo livro, a gente tem a compreensão de que nós somos seres humanos, nós erramos, nós temos falhas, nós somos cheios de fraqueza, de medo e tudo mais. É uma história emocionante, sugiro que leiam. E foi isso, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, novamente lembrando. E deixe seu like. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, galera.